Muito boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar as senhoras deputadas e os serviços aqui presentes e os senhoras e os senhores deputados que nos acompanham via Skype. Julgo que já estão online todos os nossos convidados para esta audição. A Ação Cooperativista, a Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual, a Associação para as Artes Performativas em Portugal e a Associação de Artistas Visuais em Portugal. Julgo que já estão todos, já foram feitos os ensaios. Confirma-se, Sra. Doutora? Sim. Muito obrigada. E, portanto, vamos iniciar esta audição, a audição destas 4 entidades, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre os resultados do concurso de apoio aos projetos Criação e Edição. Estão connosco, salvo erro, é a informação que tenho, da Ação Cooperativista, a Dra. Teresa Coutinho, membro do Núcleo da Ação Cooperativista, e outro também membro, o Rui Malheiro. Da parte da Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual, Jorge Ferreira da Costa e Pedro Madeira. Por parte da Performarte, Inês Maia, Nuno Simões. E por parte da Associação de Artistas Visuais em Portugal, Pedro Barateiro. A nossa grelha adaptada para este tipo de audições, atendendo a que temos mais do que uma entidade, é cada grupo parlamentar, o grupo parlamentar requerente, neste caso do Bloco de Esquerda, tem seus 5 minutos iniciais, cada entidade vai ter também 5 minutos e depois começa a ronda dos restantes grupos parlamentares, com 5 minutos também cada um, e cada uma das entidades tem 5 minutos para responder. Depois, finalmente, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem 2 minutos para rematar esta audição, e as entidades visitantes também têm cada uma delas 2 minutos para fazerem o encerramento. Assim sendo, passo de imediato a palavra, depois de agradecer, não me lembro se já o fiz, agradecer aos nossos convidados a disponibilidade para estarem aqui, para estar a participar nesta reunião, e espero que seja útil. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra, por favor, Sra. Deputada. Deixem-me só dizer mais uma coisa. Bom, agora, na maior parte das entidades, as pessoas, mesmo nas intervenções, falam com máscara. Eu, como pessoa que falo menos tempo, e falo mais vezes, mas menos tempo, consigo falar. Se as senhoras deputadas entenderem falar sem máscara, estejam à vontade, sendo certo que tem sido essa agora a orientação. Muito obrigada. Senhora Deputada, tem a palavra agora. Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria começar por agradecer a participação da Ação Cooperativista, da APTA, da Performate e da AVP. E os representantes destas organizações. E também começar por reconhecer que a luta das organizações representativas dos profissionais da cultura tem sido fundamental para o aprofundamento das medidas que têm sido implementadas neste setor. Contudo, a situação do setor era bastante precária, ou seja, tinha muitos problemas que foram ampliados pela pandemia. E esses problemas não têm tido uma solução que seja adequada à situação em que a maior parte dos profissionais e das profissionais da cultura e das suas famílias se encontram neste momento. O setor da cultura encontra-se paralisado desde março de 2020. A retoma que aconteceu depois de ter sido levantado o estado de emergência foi insuficiente e os sucessivos estados de emergência que foram sendo colocados foram agravando a situação que já era bastante dramática no final de junho, portanto, durante o mês de 2020.
E o nosso requerimento foi apresentado na sequência da apresentação dos resultados do apoio a projetos de criação e edição. O que suscitou o nosso requerimento foi a informação de que das 560 candidaturas analisadas, apenas 110 foram apoiadas, o que corresponde a 20% de candidaturas apoiadas. E este reduzido número de candidaturas apoiadas ainda se torna mais saliente quando nós analisamos o número de candidaturas que foram consideradas elegíveis, com uma pontuação superior a 80%, que foram cerca de 6 dezenas de candidaturas, o que quer dizer que estas candidaturas são excelentes, mas não foram cofinanciadas. Isto leva-nos a concluir que o orçamento, mais uma vez, porque esta discussão não começou agora com a apresentação destes resultados, ela é uma discussão recorrente, que acontece de uma forma recorrente sempre que estamos a analisar os resultados dos concursos de apoio. Ou seja, a insuficiência do orçamento para apoiar as artes é algo que vem sendo denunciado pelas estruturas representativas do setor, pelos profissionais, pelos sindicatos, mas também pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E constatamos que o orçamento desta medida, mesmo após o reforço, não acompanha o crescimento do tecido artístico e não tem capacidade para responder à excelente qualidade dos projetos apresentados. Portanto, e por isso também não responde à tão necessária promoção da participação e da fruição artística em todo o país. Mas não foi o único aspecto que suscitou preocupação. Também o facto de se ter verificado uma grande concentração de candidaturas na área metropolitana de Lisboa, sendo que nesta zona se encontram mais de 70% das candidaturas que foram financiadas, revela uma grande concentração, como eu disse, e também uma falta de investimento na cultura. E esta falta de investimento traduz-se numa falta de condições estruturais que impedem que os projetos se fixem noutros pontos do país. Portanto, consideramos que um programa de apoio que deixa 80% das candidaturas elegíveis fora de qualquer financiamento é um programa que revela a incapacidade do Ministério da Cultura de adaptar as suas políticas às necessidades do setor. Contudo, depois da apresentação do nosso requerimento, foram apresentadas um conjunto de medidas pelo Ministério da Cultura com vista a responder ao Estado a apoiar o setor para responder ao estado de emergência e de modo a mitigar os impactos da pandemia no setor da cultura. Estas medidas, a maior parte delas irá ser aplicada até 2020, e, portanto, e são medidas de urgência, portanto, que aí entre os apoios sustentados, o complemento de apoio às entidades, a renovação dos concursos, dos apoios dos concursos bienal e quadrianual, portanto, apoio a projetos e medidas estruturantes. E aqui a pergunta que eu lhes queria fazer é sobre estas duas dimensões que apresentei, ou seja, uma análise estrutural do concurso de apoio às artes e quais é que são as alterações que devem ser implementadas e também a vossa opinião sobre a pertinência destas medidas e quais é que são as dificuldades que ainda existem e que estas medidas não cobrem. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Vou agora passar a palavra à Ação Cooperativista. Tem 5 minutos no total e que dividirão conforme entenderem as duas pessoas que estão inscritas. Não sei quem é o primeiro que vai falar. Teresa Coutinho? Sim. Faz favor. Tem no total, para os dois, tem 5 minutos. Faça favor. Antes de mais, boa tarde a todos. Vou então partilhar convosco o parecer da Ação Cooperativista. Antes de mais, é importante referir, como já foi aqui dito, que o atraso na comunicação dos resultados da DG Artes, aproximadamente um mês após o prazo em que estes deveriam começar a ser executados, os projetos, justificado, segundo a DG Artes, pelo volume significativo de candidaturas comparativamente aos anos anteriores, é inaceitável.
Nem o atraso, nem o reforço financeiro permitiram uma taxa de financiamento com expressão, muito pelo contrário. Apenas cerca de 20% dos projetos da candidatura foram financiados, ou seja, de 506 candidaturas analisadas, só 110 foram apoiadas. Esta discrepância entre a qualidade das candidaturas a concurso e a capacidade de resposta e financiamento por parte da DG Artes é gritante. Há centenas de candidaturas elegíveis e pelo menos 6 dezenas de candidaturas que têm uma pontuação superior a 70%. Ou seja, estamos a falar de candidaturas que são excelentes, mas que não recebem financiamento. Isto diz-nos o quê? Que o orçamento destinado a estes apoios, mesmo tendo sido alvo de reforço de dotação, está muito longe de acompanhar a vitalidade e o crescimento do tecido artístico. Nesse sentido, defendemos que a atribuição de financiamento a todas as candidaturas elegíveis tenha um caráter duradouro e não seja uma medida de exceção, como a que foi anunciada a 14 de janeiro de 2021, em resposta à situação de crise atual. Esta medida adotada excepcionalmente, repito, só torna evidente a necessidade de fixar um financiamento sério às linhas de apoio às artes, através da DG Artes, no futuro. E como se pode deduzir, esta medida tem de ser acompanhada de um real aumento do Orçamento de Estado para a cultura. Outro alerta que a ação cooperativista quer deixar é para o facto de mais de 70% das candidaturas apoiadas pertencerem à área metropolitana de Lisboa, ou seja, há uma concentração de investimento para a cultura numa zona muito específica do país. Esta desigualdade no investimento constrange a fixação de projetos noutros pontos do país, de forma a contribuir para a coesão territorial da oferta cultural. Assim, gostaríamos de partilhar convosco algumas medidas de política cultural que nos parecem urgentes. Primeiro, é urgente dotar o investimento nas artes, vulgo o apoio, de um reforço financeiro significativo, de modo a acabar com o subfinanciamento das estruturas e dos projetos e, assim, permitir condições dignas de trabalho a milhares de profissionais. É absolutamente imperativo que o financiamento da Rede Nacional de Teatros e Cineteatros, a implementar em 2021, seja um financiamento exclusivo desta rede e adicional e nunca em substituição de outras linhas de apoio. É fundamental ainda que fique assegurado que estruturas independentes não tenham de candidatar-se no mesmo concurso que equipamentos culturais dedicados maioritariamente à programação. É imprescindível ainda que se termine a regulamentação, durante o próximo ano, do Estatuto de Profissionais da área da cultura, que está neste momento a ser desenhado pelo Governo e que já deveria supostamente ter sido terminado. Só uma regulamentação séria e conhecedora do setor pode garantir a sua aplicabilidade e o seu contributo na melhoria das condições de vida dos profissionais. De outro modo, este Estatuto não passará de uma carta de intenções ao serviço da propaganda política e nulo na sua real aplicabilidade. É absolutamente necessário aumentar a dotação financeira para os próximos apoios a projetos, a abrir em 2021, para que se possa dar resposta aos projetos artísticos e a quem deles depende, garantindo um maior número de projetos apoiados. A abertura concursal dos apoios a projetos, divulgada para final de 2021, deve ser antecipada para meados deste ano, por forma a garantir a sustentabilidade de centenas de projetos. Caso contrário, estes só terão acesso a financiamento em 2022, contribuindo para o agudizar da instabilidade de centenas, se não milhares de pessoas que trabalham na cultura e que ficam de fora dos apoios sustentados. Notas às medidas de emergência divulgadas a 14 de janeiro, que a ação cooperativista gostaria de fazer. Antes de mais, dizer que as medidas anunciadas pela Ministra da Cultura, em presença do Ministro da Economia, revelam uma preocupação com o setor, que reconhecemos, mas que acreditamos ser fruto da pressão e contestação levada a cabo pelas estruturas representativas dos profissionais da cultura e das artes. Importa, contudo, esclarecer que as verbas anunciadas ao abrigo do programa Garantir Cultura não são a fundo perdido, como foi anunciado. São verbas que se destinam à programação, criação, evento... Só tem mais um minuto. Se quer passar ao seu colega... Não, claro, obrigada. São verbas que se destinam à programação, criação, eventos, investigação e que se traduzem em honorários para quem se encontra nestes processos. Compreendemos a decisão sobre a renovação dos apoios sustentados da DG Artes, contudo, temos sérias preocupações quanto a esta medida, porque vai travar a renovação do setor, comprometendo a vitalidade do tecido artístico. Ainda assim, tendo sido tomada, é fundamental alargar o prazo de execução destes projetos para 2022. Defendemos ainda que as atividades propostas não tenham obrigatoriedade de apresentação pública. É imprescindível que as estruturas financiadas possam utilizar a verba para projetos de pesquisa, documentação, formação ou outros formatos que considerem adequados. Do mesmo modo, parece-nos fundamental que parte da verba atribuída possa ser usada para compensar profissionais que sofreram danos por perdas relacionadas com cancelamentos e reagendamentos. Obviamente que se espera que o Estado cumpra o seu papel, poder central e poder local, e assuma os seus compromissos fazendo cumprir o Decreto-Lei 10.1/2020, de 26 de março. Espera-se, de igual modo, que nos casos de incumprimento, a fiscalização por parte da IGAC seja eficaz. Resta ainda dizer, e para fechar, que estas medidas
mitigam parcialmente os problemas criados pela pandemia. No entanto, os problemas estruturais do setor mantêm-se e exigem do Governo compromisso com o futuro do setor. Políticas públicas de cultura, uma dotação orçamental adequada à multiplicidade do setor das artes e o mapeamento rigoroso de todo o tecido cultural. Este é o nosso resumo, muito resumido, daquilo que gostaríamos de partilhar convosco hoje. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço à Ação Cooperativista a sua participação e passo agora a palavra à Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual. Jorge Ferreira da Costa, tem a palavra. Têm 5 minutos. Se quiserem falar os dois, têm que dividir os 5 minutos, senão têm 5 minutos para intervir. Muito obrigada. Eu não sei se me estão a ouvir, penso que sim. Estamos a ouvir muito bem. Boa tarde a todos. Relativamente a toda esta questão, eu subscrevo algumas palavras da oradora anterior, da Teresa, relativamente à estrutura e ao mapeamento que é necessário fazer relativamente ao setor cultural e ao tipo de apoios que são dados. Relativamente à DG Artes, no nosso caso, o sistema de apoios passa pela Secretaria de Estado de Audiovisual e pelo ICA, e, portanto, isso foi um processo que teve o seu desenvolvimento, digamos assim, há relativamente pouco tempo. Nós ainda não temos uma opinião, porque estamos à espera para ver a aplicação prática dessas medidas, e, portanto, muito honestamente, relativamente a isso, não podemos ter uma opinião formada ou emitir algum parecer, porque o que está na DG Artes não contempla verdadeiramente o audiovisual, mas sim as artes visuais. O audiovisual pertence a outra categoria, onde temos outros problemas, e que a Teresa já referiu, nomeadamente o mapeamento do setor, a falta de condições de trabalho reais. E quando eu digo isto, digo o excesso de carga horária e a falta de prazos de pagamento, entre outras questões, mas que estão a ser debatidas com o Ministério da Cultura relativamente ao Estatuto. Gostaríamos também de reforçar a ideia que o Estatuto do Profissional da Cultura, de facto, já deveria ter um documento próximo do final para poder ser analisado pelas várias entidades e estruturas representativas do setor, para poder ser emitida uma opinião e, a partir daí, então, passar a uma discussão final. E para já, não sei se o Pedro quer adiantar mais alguma coisa, mas eu passaria a palavra ao meu colega Pedro Madeira. Faz favor. Boa tarde. Só acrescentar que, de facto, relativamente ao concurso de apoio a projetos de criação e edição, enfim, só reforçar, não sei se me estão a ver ou se me estão a ouvir. A ouvir estamos. Estão a ouvir, pronto. A ver é que não. Relativamente ao concurso de apoio a projetos de criação e edição, de facto, pronto, o universo, o setor do audiovisual é abrangido, como disse o Jorge, por outro quadro de financiamento e outro processo de financiamento. No entanto, estamos solidários, naturalmente, com os problemas do setor, uma vez que nos inserimos nesse tecido das atividades culturais e artísticas e, digamos, que fazemos parte do mesmo ecossistema e que tem tido um esforço de união nestes momentos particularmente difíceis. Naturalmente que os problemas estruturais e sistémicos do setor vêm de trás, como já foi referido também e como é frequentemente referido, nomeadamente o subfinanciamento destas atividades abrangidas por financiamento público, nomeadamente, e, de facto, também salientar que o trabalho que tem sido desenvolvido na tentativa de elaboração de um quadro normativo, dito estatuto, para este setor das atividades artísticas e culturais, que é um esforço de abertura e é um esforço muito meritório também de todo o setor no seu conjunto, para tentar encontrar realmente soluções.
para que o trabalho na cultura seja verdadeiramente encarado como trabalho, à parte da situação de emergência que vivemos, e com os mesmos direitos e abrangido pelas mesmas regras que são aplicadas ao trabalho, naturalmente com as suas especificidades. Relativamente aos apoios extraordinários, enfim, só também acrescentar 2 ou 3 notas. De facto, eles caracterizam-se, infelizmente também, pela insuficiência de valores. Há um outro problema que tem sido reportado também pelas várias associações ligadas a estes setores, que é o problema da abrangência. Constata-se que esses apoios não chegam a toda a gente, porque, por exemplo, há desde logo um problema que tem a ver também com o mapeamento do setor e com a constatação de que muitas atividades estão abrangidas por CAI ou CIRs que não estão diretamente relacionados com atividades artísticas ou culturais, embora efetivamente muitas dessas pessoas trabalhem nestas atividades. Pronto. E, por outro lado, também o problema da implementação destas medidas no tempo. Quer dizer, enfim, visto que a retoma do setor não será tão rápida como todos desejaríamos. Vou ter que lhe pedir para terminar, que já esgotaram o vosso tempo. Certo. Terminei. Obrigado. Muito obrigada eu. Vamos passar agora a palavra à Performarte, Associação para as Artes Performativas em Portugal. Existem 2 inscrições, Inês Maia e Nuno Simões. Não sei qual dos dois quererá falar ou se querem dividir. Entretanto, vou passando já a palavra à Inês Maia. Muito boa tarde, muito obrigada. Queria começar por agradecer, em nome da Performarte, o convite para esta sessão e começar por dar conta da satisfação com que recebemos as medidas recentemente anunciadas pelo Sr. Ministro da Cultura, que na realidade correspondem em grande medida, não completamente, mas em grande medida, àquelas que são as exigências e que têm sido as exigências do setor e que têm sido o foco da reivindicação feita por este mesmo setor ao longo do último ano e, infelizmente, já de anos anteriores, porque é sabido que, embora a situação de pandemia tenha tido um impacto brutal no setor da cultura e das artes, este é um setor historicamente fragilizado, permanentemente subfinanciado e com um historial de sobrevivência e não de plena realização. A Performarte reconhece que, neste momento, as perguntas colocadas nesta audição estão respondidas, ou seja, de facto, aquilo que é a nossa exigência, que é que todas as entidades elegíveis sejam financiadas, está resolvida no apoio a projetos e está resolvida nos apoios sustentados. Isto é uma exigência do setor e é uma solução que não devia restringir-se à situação de pandemia, mas devia passar a ser, como aliás já devia ter vindo a ser, o regular funcionamento dos concursos. É isto que faz sentido, é isto que está estipulado nas regras de concurso, ou seja, quem é elegível deve receber financiamento, com a ressalva da dotação orçamental que nós achamos que devia deixar de existir, e havendo, é claro, validação do júri. No caso dos apoios a projetos, dos resultados dos últimos concursos de apoio a projetos de criação e edição, a situação foi verdadeiramente escandalosa, não é? Houve candidaturas, de facto, com uma pontuação de excelente que não foram apoiadas e, grave também, houve uma centralização desses apoios grande, muito grande,
na região de Lisboa e Valdo Tejo, que nos parece que de todo em todo não contribui os desígnios de coesão territorial e de correção das simetrias regionais da oferta artística e, portanto, não contribui para o cumprimento do disposto na Constituição do direito à criação e fruição cultural em todo o território nacional, diversa e de qualidade. A Performarte manifestou-se. A Performarte é uma estrutura, uma associação que representa 56 entidades e que tem estado em reunião e em discussão interna profunda e muito, muito séria sobre o que se prevê vá ser o modelo de apoio às artes, bem como a legislação para a rede de teatros e cineteatros, e tem acompanhado muito, muito de perto o grupo de trabalho do Estatuto do Trabalhador das Artes, dos Trabalhadores das Artes, engano-me sempre no nome. E achamos que isto é um momento único de discussão destes 3 diplomas, que consideramos fundamentais, isto respondendo à questão da análise estrutural do concurso de apoio às artes, dos concursos de apoio às artes. Parece-nos que a discussão destes 3 diplomas em conjunto é de facto um momento histórico e fundamental naquilo que será o futuro das artes em Portugal. Eu estou a sentir aqui a pressão do tempo e portanto, se calhar terminava aqui a minha intervenção dizendo que... Ainda tem um bocadinho. Tenho 30 segundos. Estou aqui a vigiar. Dizendo que mantemos a nossa disponibilidade para colaborar na melhor definição destes decretos e esperamos que os contributos que demos sejam razoáveis e que se consiga finalmente, e aproveitando o atual contexto político, a implementação de um verdadeiro modelo e do modelo de apoio às artes, modelo de rede de cineteatros e do Estatuto do Trabalhador que de facto supra as necessidades do setor. Muito obrigada. Muito obrigada, Inês. Vou agora passar à Associação de Artistas Visuais em Portugal. Pedro Barateiro, tem a palavra, por favor. Estão-me a ouvir agora? Boa tarde. Muito bem, estamos a vê-lo e a ouvi-lo. Obrigada. A Associação de Artistas Visuais em Portugal, apesar de ser bastante recente, também tem estado a acompanhar este processo de que falava atrás sobre a questão do Estatuto do Artista. Em relação a esta questão porque acho que é aquilo que estamos aqui reunidos para tratar, eu não consigo perceber se me estão a ouvir, queria só confirmassem que... Estamos a ouvi-lo, sim. Ok. Obrigada. E conseguem-me ver também, não é? E também o conseguimos ver, está com uma t-shirt, uma blusa branca. Obrigado. Apesar de termos chegado relativamente, só mais tarde, agora no final do ano passado, aqui a uma plataforma mais... Os artistas visuais não tinham uma tendência a não conseguirem se reunir, mas a verdade é que as condições passaram a ser tão dramáticas que houve realmente uma necessidade de juntar artistas visuais que têm uma prática muitas vezes bastante isolada, não é? Porque trabalham de uma forma isolada, mas sempre em contacto com outras estruturas. No que diz respeito à questão dos apoios que têm sido feitos, que estamos aqui a trabalhar, realmente o facto deles não haver um alargamento ao território grande é muito dramático. E o facto também de muitos deles terem sido basicamente cortados, não existirem de todo, não terem sido atribuídos. Por isso, como é óbvio, os artistas visuais têm que concorrer aos apoios da DG Artes através deste apoio. É a única forma que têm de concorrer a este apoio. E por isso vemos, claro, que são muito, muito poucos esses apoios e esperamos que possam haver mais e que realmente esta falha que está a ser uma tentativa de a corrigir
possa ajudar a que o Ministério da Cultura e o Estado e o Governo possam tomar medidas, porque as medidas que foram tomadas, as medidas adicionais que foram tomadas agora em janeiro deste ano, também não nos parecem suficientes, são insuficientes. Por isso, a par de haver um problema estrutural que já vem de trás da precariedade de todos os artistas e os agentes que trabalham no meio artístico, não nos parece que estas medidas também venham colmatar, digamos assim, uma necessidade que é constante e que tem que ser muito mais alargada. É esse o nosso contributo. Muito obrigada. Vamos agora passar para o grupo parlamentar do PS. Não há mais nenhuma... Não. Do grupo parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a senhora deputada Mara Coelho, por favor. Vulgo Mara Lagriminha. Exato, vulgo Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sra. Presidente, por me ter passado a palavra. Quero também, naturalmente, agradecer aos representantes da Ação Cooperativista, da Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual, da Associação para as Artes Performativas em Portugal, da Associação de Artistas Visuais em Portugal, por se terem disponibilizado a participar nesta reunião e, claro, por toda a informação que aqui nos disponibilizaram. Queremos também sublinhar, por parte do Partido Socialista, o enorme esforço que foi feito por vós nestes meses, o que reforçou também a confiança dos profissionais e da população com a adaptação dos espaços e até a própria forma como se reinventaram para poder trabalhar no setor. Reconhecemos as dificuldades, naturalmente, do setor e o agravamento das mesmas com este novo confinamento geral. Todas e todos temos essa clara noção e, por isso, foi de imediato anunciado pela Sra. Ministra um conjunto de apoios de emergência ao setor e reforço de outros já existentes. Em relação aos apoios que já existiam antes da pandemia e não deixaram de existir na pandemia, falamos aqui dos concursos tentados bienais e dos programas de apoio a projetos, que teve um montante financeiro global de 2,8 milhões de euros, o que significa, e é bom que se diga aqui porque ficou no ar, tinham sido diminuídos esses apoios e não foram reforçados em mais 780 mil euros em relação a 2019 e trata-se praticamente de um crescimento para o dobro do valor de um ano para o outro. Relembro aqui que até 2015 houve um enorme desinvestimento na cultura, aliás, nem tutela tinha. É preciso ter memória para se entender que realmente temos vindo a fazer essa recuperação e reforço de investimento neste setor que para nós é fundamental. De facto, também reconhecemos que existem falhas, mas que é com a participação de todos que é possível encontrar um modelo mais justo e adequado ao setor, envolvendo todas as estruturas neste processo. A nosso ver, numa situação de normalidade, apesar dos ajustes necessários, o modelo de concurso é aquele que mais protege a idoneidade dos projetos, a transparência do processo, até a clareza do mesmo e até a segurança jurídica do procedimento, evitando quer a discricionariedade e sendo justo para todas as candidaturas, sem exceção, salvaguardando a independência e a validade do procedimento. Porém, vivemos tempos excepcionais que exigem medidas também elas excepcionais. E por isso o Governo, através do Ministério da Cultura, apresentou o programa Garantir Cultura, 42 milhões de euros, e que, tal como tem vindo a ser reiterado por todos os agentes do setor, mas também por nós em geral, é um apoio universal, não concursal, a fundo perdido, porque representa a primeira fase de materialização do programa de apoio ao trabalho cultural e artístico, e no qual estão incluídas todas as empresas e entidades coletivas do setor e até pessoas singulares profissionais da área. Para os profissionais da cultura, isto é, todos os trabalhadores que tenham a sua atividade principal no setor, foi criado também um apoio no valor de 438 euros, sendo este apoio acumulável com outros apoios da Segurança Social e com a renovação do regime de layoff. Sabemos que também está na calha a elaboração do Estatuto do Trabalhador Intermitente, que tem sido uma luta também para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para todos nós. Dito isto, sabemos que, apesar de todos os esforços e reforço financeiro, pelo desinvestimento do passado, pela crise pandémica, por maior reforço em termos comparativos, sabemos que pode ainda não chegar a toda a gente e, por isso, quero deixar aqui a nossa disponibilidade, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para todas as audiências que forem necessárias, para vos ouvir com mais tempo, como temos feito sempre que nos solicitam, e pergunto apenas
que outras respostas, para além daquelas que já deixaram aqui na vossa intervenção, que acham que são mais prementes para o momento de agora, para o imediato, e, para além do mais, que outras matérias nos querem deixar, nomeadamente ao nível das respostas sociais e do Estatuto do Trabalhador, deixando aqui a nossa disponibilidade para aquilo que entenderem para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Passo agora novamente a palavra às 4 entidades presentes. Vamos começar novamente pela Ação Cooperativista. Passo a palavra à Teresa Coutinho, por favor. Peço desculpa, é o meu colega Rui Malheiro que vai... Então, muito bem, com todo o gosto, passo a palavra ao Rui Malheiro, por favor. Tem a palavra, Rui Malheiro. Boa tarde, estão a ouvir-me? Muito bem. A ouvir e a ver. Vou tentar ser o mais breve possível. Só no seguimento destas afirmações da senhora deputada há instantes, convinha-nos aqui solicitar algum esclarecimento relativamente à verba dos 42 milhões de euros do programa Garantir Cultura, que são divulgados como sendo a fundo perdido. E solicitamos algum esclarecimento na medida em que, se são a fundo perdido, não deveriam contemplar a apresentação de programação ou programas de criação ou quaisquer contrapartidas. Tendo estas exigências de uma contrapartida, deixarão de ser a fundo perdido. Agradecemos só esse esclarecimento. E reforçar também um bocadinho a ideia de que, efetivamente, que as medidas de apoio decretadas são insuficientes na medida, por exemplo, na questão dos CAI ou dos códigos de IRS, que abrangem apenas quem está inscrito na cultura, deixam novamente milhares de pessoas de fora, porque há pessoas com serviços de mediação, por exemplo, frentes de sala, outro exemplo, cujo CAI principal da atividade não está inscrito na área da cultura e que vão novamente ficar de fora. E esta medida devia ser acautelada. Obrigado. Muito obrigada. A Teresa não quer acrescentar nada, não? Bom. Então vamos... Não. Ok. Vou passar então a palavra à Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual, Jorge Ferreira da Costa ou Pedro Madeira. Posso começar eu? Sim, eu quem? Eu, Jorge Ferreira da Costa, ou Jorge Costa. Jorge Costa, tem a palavra, por favor. Eu não sei se me estão a ver, porque no meu ecrã aparece JC e estou a ouvir o eco da minha voz na sala. Não, nós estamos a ouvi-lo bem. Ok. Obrigado. Eu só não sei se é possível retirar o... Ok, obrigado. Agora já que sim. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada do PS, nós gostaríamos de deixar aqui algumas questões. O apoio que é dado tem um senão, penso eu, que é sujeito a descontos. Portanto, na prática, as pessoas não vão receber os 400 e qualquer coisa euros, mas menos do que isso. E, portanto, logo aí eu gostaria de saber se vão ou não ser sujeitos a descontos ou se isso vai ser alterado. A segunda questão, o Rui já falou nela, sobre a história dos códigos e das pessoas que vão ficar de fora, e sobre sugestões relativamente ao estatuto, ou as sugestões mais daqui para a frente, algumas que eu gostaria de deixar em nome da APTA e que têm a ver com o reconhecimento das profissões da área das artes. Há aqui uma pequena nota, é que eu, ao longo deste debate, digamos assim, já ouvi vários nomes diferentes para o Estatuto. Já ouvi o Estatuto do Profissional da Cultura, o Estatuto do Trabalhador Intermitente, o Estatuto do Trabalhador das Artes. Portanto, seria bom ou que se definisse de uma vez por todas qual é o nome a dar, se é o Trabalhador das Artes. Profissional da Cultura talvez abranja mais pessoas para além das artes, como, por exemplo, pessoas que trabalham no património, entre outros. Mas pronto, definido uma vez esse nome, fazer o reconhecimento das profissões, que é fundamental, para que essas possam ser inseridas verdadeiramente no Código de Trabalho, a partir daí na Segurança Social, no sistema fiscal, e que se acabe de uma vez por todas um bocado com este sistema meio confuso e indefinido e que leva a que muita gente fique de fora, exatamente porque o sistema não abordou ainda, penso eu,
o lado da cultura aos trabalhadores das artes de uma maneira mais próxima de qualquer trabalhador de outra área qualquer. Porque, na realidade, os trabalhadores das artes são como o trabalhador de outra área qualquer, fazem uma atividade específica. E, portanto, penso que isso seria um contributo muito importante para, de uma vez por todas, independentemente da pandemia ou não pandemia, ou da época que atravessamos, que de facto é histórica e que nunca aconteceu, pelo menos das pessoas que aqui estão, nunca tínhamos vivido uma coisa semelhante, e que de uma vez por todas estejamos preparados para enfrentar outras crises do mesmo género, sejam económicas ou não, em que o trabalhador das artes seja verdadeiramente encarado como um trabalhador e não como uma profissão à parte do mercado de trabalho ou do Código de Trabalho. Era este o meu contributo. Não sei se o Pedro quer acrescentar mais alguma coisa. Posso Faz favor, acrescentar? faz favor. Não, estou a ouvir eco também. Ok, obrigado. Não, só acrescentar realmente que de facto, é um trabalho muito importante e em paralelo a esta discussão sobre este corpo normativo para enquadrar o trabalho nas atividades artísticas e culturais, que representam um setor muito relevante, quer economicamente, quer socialmente, porque estamos a falar de um universo muito lato e muito abrangente, de muitas atividades, que vão desde a criação artística pura e dura até a atividades de cariz comercial e que, no entanto, não deixam de ser atividades ligadas à criação, às artes e à cultura. A cultura assume muitas formas. E, de facto, só para reforçar também a ideia que este trabalho de mapeamento e de reconhecimento das profissões reflete-se agora, de facto, esta lacuna enorme que é não haver CAI ou CIRS e que as pessoas que não estão abrangidas por CAI específicos ligados à cultura não podem ter acesso a estes apoios, porque de facto estão inscritas como, por exemplo, outros prestadores de serviços, que é um bocadinho uma coisa indistinta, onde cabe tudo e mais alguma coisa, e de facto são pessoas que trabalham nestas atividades. Por outro lado, a designação também do dito estatuto, de facto é importante e uma coisa positiva é que enfim, caiu a expressão intermitente e que, enfim, não é exatamente digamos que a intermitência é um efeito colateral, é um problema que diz mais respeito à precariedade e não como é, por exemplo, em França, o Estatuto Intermitente é uma coisa diferente, tem a ver com o acesso e com o sistema implementado de acesso a apoios sociais, subsídio de desemprego, nomeadamente, que muitos profissionais desta área em Portugal não têm acesso. Pronto, era só isso. Obrigado. Muito obrigada a nós. Vamos agora passar para a Performarte. Dou a palavra ou à Inês ou ao Nuno Simões. Suponho que continuarei eu. Muito obrigada. Muito bem. E gostava de começar por responder às questões colocadas pela senhora deputada Mayra Lagriminha sobre o que é mais premente neste momento. Bom, o mais premente, isto é uma resposta muito simples, o mais premente é a sua rápida implementação, é a rapidíssima implementação destes apoios. Eles foram anunciados no dia, salvo erro, 14 de janeiro, mas ainda não estão a ser implementados. Há, aliás, ainda uma série de dúvidas quanto à sua implementação e isso é, para nós, assim, efetivamente e sem sombra de dúvidas, a questão mais premente. Os apoios anunciados respondem a muitas questões, não respondem a todas, mas respondem a muitas. É urgente que sejam implementados e que muito rapidamente o dinheiro chegue às pessoas. Isto é fundamental. Não só tem que ser rápida a implementação deste apoio, como tem que ser feita considerando aquilo que é realmente possível fazer.
E aqui refiro-me muito concretamente à questão da integração, da muito justa integração das entidades elegíveis no quadro, nos apoios a projetos, portanto, nas entidades que foram consideradas elegíveis nos apoios a projetos e que não tinham recebido financiamento e que o receberam agora, e faço nota de que estamos a receber esses apoios com 3 meses de atraso em relação à data de início de concretização desses projetos e que, portanto, haverá, com toda a certeza, muitas fases dos projetos, quiçá a totalidade de alguns projetos, que não serão passíveis de serem implementados conforme previstos. Até porque também há que ter em conta que, de facto, estamos fechados, estamos confinados e que, portanto, há toda uma questão de espaço de apresentação, de tempo de apresentação, que pode não se concretizar. Portanto, há que ser, defendemos nós, amplamente tolerantes nas formas de implementação desses projetos e na sua eventual transformação e ajuste a esta realidade. Estes apoios têm um espírito que lhes está subjacente, é um espírito portanto, desculpem, não é estes apoios, é este alargamento do financiamento às entidades elegíveis, que vem fora de tempo, devia ter vindo em novembro, mas em novembro, sim, foi quando saíram os resultados dos concursos, mas devia ter sido feito nessa altura, é feito agora, é melhor agora do que tarde. O espírito deste apoio é permitir a sobrevivência do setor e, portanto, tem que haver uma enorme tolerância em relação à forma como eles são implementados. O que mais é que podem fazer? Era a segunda pergunta, que também merece uma resposta e que também tem uma resposta simples. E eu acho que estamos todos de acordo que, neste momento, aquilo que falta é acautelar a situação dos trabalhadores independentes, que é fundamental. Foi anunciado um apoio de um IAS para todos os trabalhadores independentes inscritos, como trabalhadores da área da cultura. Valorizamos esse apoio. Está mais do que visto, parece-me, nesta altura, parece-nos a todos, que este confinamento não durará um mês. Sabemos que, independentemente do tempo que dura o confinamento, os efeitos perversos deste confinamento, da paragem da atividade, prolongam-se no tempo, prolongam-se para além da data de abertura, quer pela impossibilidade de concretização de projetos, quer pela sua transformação, que inclui e exclui profissionais independentes dessa concretização e, portanto, há que acautelar a situação desses trabalhadores, há que acautelar a situação dessas pessoas que dependem deste setor, do seu trabalho neste setor para viver e, portanto, há que as acautelar, reforçando esse apoio. Pronto, eu suponho que isto responde claramente às perguntas que foram colocadas e, portanto, termino. Obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra para a Associação de Artistas Visuais em Portugal, Pedro Barateiro. Lá outra vez. Vou reforçar aquilo que foi dito agora mesmo pela Performa, porque achamos realmente que os apoios extraordinários, este apoio extraordinário a fundo perdido que o Ministério da Cultura deu, e ainda bem, não são realmente suficientes para os meses que nos esperam. Os apoios são feitos, são dados uma vez e, apesar de, obviamente, no caso das estruturas ter sido prolongado um ano, achamos muito bem, perfeito. Acho que não tiveram apoio também, ótimo, poderem ter esse apoio, mas achamos que torna-se injusto para as estruturas que não receberam também, que não receberam apoio. Em relação ao ponto que me parece ser o ponto que nos levou a esta reunião mais uma vez, que tem a ver com os apoios à criação e a edição, parece-nos que era indispensável e necessário que as candidaturas que não foram contempladas, apesar de terem tido uma avaliação excelente e tudo mais, parece-nos que seria necessário rever esses apoios e pensar-se numa solução para essas candidaturas que não foram, no fundo, que não tiveram apoio. E é isso.
Muito obrigada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. A senhora deputada Fernanda Velez tem a palavra, por favor. Obrigada, senhora Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento as 4 entidades convidadas e começo por vos dizer que tomamos boa nota das vossas intervenções e que estamos sensibilizados com a acuidade dos problemas que acabaram de expor. E sobre este mesmo assunto tão importante e tão premente, importa referir que esta Comissão já ouviu o CNST, a plateia e a rede no passado dia 12. Hoje verificamos mais uma vez uma convergência de opiniões acerca da falta de políticas corretas e equilibradas deste Governo para o setor cultural. Em resultado disso, contestação é algo que tem vindo sistematicamente a acontecer sempre que se conhecem os resultados de concursos de apoio às artes. Com efeito, ao longo dos últimos anos, a atribuição de apoios financeiros relativos ao setor da cultura tem sido motivo de muita contestação e mesmo indignação. Muitos têm sido os artistas, criadores e programadores que, ao longo dos últimos tempos, têm manifestado a sua preocupação e a sua desilusão para com a desresponsabilização do Estado face à cultura, apesar das muitas promessas feitas pelo Sr. Primeiro-Ministro para este setor. Neste caso concreto, o Programa de Apoio a Projetos de Criação e Edição 2020, foram analisadas 506 candidaturas, 380 foram consideradas elegíveis e, no entanto, apenas 110 projetos são apoiados, o que corresponde a menos de 1/3 dos projetos elegíveis. Das 110 candidaturas elegíveis e apoiadas, a grande maioria, 79, correspondem, como já foi aqui dito, a entidades da área metropolitana de Lisboa. Foram apoiadas 23 estruturas no Norte, 4 no Centro, 3 no Algarve e 1 no Alentejo. Ou seja, mais uma vez assistimos a uma grande concentração de investimento, mais de 70%, na área metropolitana de Lisboa, o que origina a falta de condições estruturais que favorecem a fixação de projetos noutros pontos do país. Este desequilíbrio territorial na distribuição dos apoios denota a falta de equidade do desenvolvimento cultural do nosso país. Perante isto, bem pode a Sra. Ministra da Cultura continuar a insistir no seu discurso propagandista, anunciando, prometendo, dizendo que está a fazer mais e a fazer melhor. Os resultados estão bem à vista. Um concurso a que concorreram mais de 5 centenas de projetos e apenas 1 centena recebe apoios. Perante este cenário, no que respeita ao apoio às artes, estamos em condições de dizer que a política levada a cabo pelo Ministério da Cultura continua a dificultar, e muito, a oferta cultural e a diversidade artística. Para alguns, os resultados deste concurso da DG Artes são uma chamada de atenção para as medidas de política cultural que é necessário implementar. Neste sentido, gostaria de vos colocar as seguintes questões. Qual a vossa opinião sobre as medidas que deveriam ser implementadas para evitar este clima permanente de contestação e de insatisfação dos profissionais deste setor? Pensei que já foram aqui referidas, mas gostaria que aprofundassem ainda mais. Consideram ou não que continua a existir um problema de fundo que tem a ver com a inexistência de uma política cultural com ferramentas certas para responder às diferentes áreas do setor? Finalmente, consideram que continua a faltar um diálogo mais próximo entre o setor cultural e a DG Artes e entre o setor cultural e o Ministério da Cultura? Relativamente às alterações ao regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e performativas, que esteve em consulta pública até há bem pouco tempo, gostaríamos de saber se consideram que as alterações aqui introduzidas pelo Ministério da Cultura respondem à necessidade de consolidação de forma sustentável das estruturas artísticas. Estas alterações permitem o desenvolvimento de projetos artísticos e promovem o enriquecimento da oferta cultural e artística em todas as regiões do território nacional. Finalmente, relativamente ao Estatuto dos Profissionais da Cultura, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de saber a vossa opinião sobre o seguinte: se integram e participam no grupo de trabalho que foi constituído para debater e propor a sua regulamentação, será que apresentaram propostas de alteração? Consideram que os trabalhos estão a ir no sentido de se criar um estatuto capaz de reconhecer e conferir proteção social aos artistas e a todos os profissionais da área da cultura? Esta proposta de estatuto responde efetivamente às especificidades do setor cultural? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar novamente aos nossos convidados.
Passo a palavra à Teresa Coutinho, da Ação Cooperativista. Por favor. Obrigada. Dizer então, antes de mais, não sei se esta não será a nossa última intervenção, portanto, julgo importante dizer duas ou três coisas. Nós reconhecemos o esforço feito com estas medidas de responder às necessidades do setor. Eu acho que o que é aqui importante perceber é que estas necessidades têm sido agravadas já vinham, ou seja, já existia uma precariedade e uma falta de políticas públicas de cultura em Portugal são muito agravadas por uma crise pandémica como a que estamos a viver. E, portanto, durante um ano vivemos a perda de rendimentos dos trabalhadores independentes, a total contestação e reivindicação por parte destes grupos, muitos deles que estão aqui, que já estiveram, e é a partir daí, no fundo, que surgem estas medidas. Agora, nós consideramos que vêm com atraso, mas congratulamos a tutela por as ter tomado. Isto é importante ficar aqui dito. Estamos de acordo com o que foi dito pela Performar, também relativamente ao que tem que ser pensado sobre o concurso de apoios, ou seja, muitas destas candidaturas que agora são resgatadas já não têm espaço para as apresentar. Se calhar estes projetos têm que poder ser no fundo, concretizados de outra maneira, e é por isso que nós falamos, enfim, de investigação, de outra forma de os levar a cabo, sem que seja necessária uma apresentação final, digamos assim. Porque muitas das entidades culturais que iriam receber estes projetos também estão com a sua agenda muito sobrelotada, porque houve sucessivos reagendamentos, como todos sabemos, e neste momento, disse a Inês Maia da Performar, estamos fechados. Portanto, esta é também uma grande questão para nós e que eu queria frisar. Relativamente ao que tem sido o trabalho sobre o Estatuto, importante dizer, seria injusto não dizer, que ele tem sido feito com a auscultação das estruturas representativas do setor e que, obviamente, essas estruturas tenham contribuído, dentro do possível, com os seus pareceres e com aquilo que serão, enfim, as medidas que consideram essenciais para que este Estatuto efetivamente seja um Estatuto que venha mudar a forma como os trabalhadores independentes vivem a sua profissão no setor da cultura e das artes. A ação cooperativista também foi auscultada, nós deixámos os nossos pareceres juntos do Gabinete da Ministra e aquilo que nos parece é que o mais importante este ano, e agora esquecendo um bocadinho as questões dos prazos e que já sabemos que, enfim, houve uma coisa que foi prometida, que não se cumpriu, vamos passar à frente. Eu acho que o mais importante é que este ano se aproveite o tempo para regulamentar com pés e cabeça este Estatuto, para que ele não seja mais uma vez uma promessa falhada. É muito importante que as pessoas sintam que estão a ser vistas. Este é um setor com uma multiplicidade, como aqui foi dito, de profissões imensa, em que muitas pessoas trabalham em circunstâncias muito diferentes e é muito importante, e isto é o que nos parece, é que haja um mapeamento deste setor. O nosso medo é que este Estatuto saia sem que esse mapeamento tenha sido nunca feito e depois é na aplicação desse Estatuto que vamos então dar-nos conta de como é que funciona o tecido artístico do país, e deveria ser ao contrário, deveria ter havido um mapeamento prévio e então pensar como é que este Estatuto pode ser aplicado. Já não estamos a cumprir os prazos que tinham sido anunciados, portanto vamos aproveitar este tempo, este ano, o Estatuto provavelmente não sairá este ano, vamos aproveitar este ano para o regulamentar como deve ser. Este é o parecer da Ação Cooperativista. Houve uma série de perguntas, peço desculpa, algumas eu não as apontei, não sei se estarei a responder a tudo. Parece-nos ainda Vocês estão-me a ouvir? Sim, sim. Muito bem, ia ver. Peço desculpa, sim. Obrigada. Só ainda reforçar mais uma ideia, que é que esta dotação orçamental se verifique, portanto, daqui para a frente, ou seja, nós estamos sempre à volta do mesmo e o mesmo há falta de dinheiro investido na cultura. E, portanto, estas medidas que revelam da parte da tutela alguma consciência de que efetivamente era preciso fazer alguma coisa e que nos deixam um bocadinho mais desafogados e seguros, não querendo ser injustos, porque não queremos ser injustos, estas medidas são muito importantes, mas vêm responder a necessidades muito antigas. E, portanto, é preciso perceber que a partir de agora a dotação orçamental para a cultura tem que ser outra. Não podemos voltar atrás. Ou seja, isto não podem ser só medidas a responder ao momento atual pandémico. Têm que ser medidas que
tenham uma consciência de futuro, não é? Para retirarmos de uma vez por todas o setor da cultura de um lugar enfim, mais ou menos ostracizado e nebuloso em que ele está sempre. E daí o mapeamento ser muito importante, porque quanto mais conhecemos o setor, melhor podemos perceber as suas necessidades. Pronto, julgo que é isto. Não sei se o meu colega Rui Malheiro quererá ainda acrescentar mais alguma coisa. Isto é um bocadinho generalista, mas acho que no fundo é deixar pelo sério para que a dotação orçamental seja fixada muito acima do que tem sido e para que haja um mapeamento do setor. Não sei se o Rui... Muito obrigada. Já acabaram o tempo, mas o Rui Malheiro, querendo, tem mais 2 oportunidades ainda para fazer intervenção. E, portanto, passo agora a palavra à Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual. Um dos dois, Jorge Ferreira da Costa ou Pedro Madeira, tem a palavra, por favor. Eu não sei se me estão a ouvir, porque entretanto a minha ligação caiu. Eu não sei se o Pedro quer começar. Não, estamos a ouvir, estamos. Muito obrigada. Pronto. Eu confesso que, em primeiro lugar, tenho que dizer o seguinte. Esta questão do trabalhador das artes e da maneira como sempre foi encarado ao longo destes, digamos, no pós-25 de Abril, por os vários governos sucessivos, independentemente se são direita ou esquerda, sempre foi muito negligenciada e é por isso que estamos no estado em que estamos hoje. E, portanto, não estou a dizer que foi tudo feito corretamente nos últimos meses. Há muita coisa que não foi bem feita, há muita coisa que que está a tentar ser implementada não da maneira mais correta e da maneira menos abrangente, mas há um esforço, e é de saudar esse esforço pela tutela, de facto dialogar com as várias entidades. Penso que é algo, ao longo dos meus 30 e não sei quantos anos de atividade na área, que eu nunca me lembro de ter existido. E, portanto, aí gostaria de dizer isto. Nem me lembro de ter acontecido anteriormente. Relativamente às várias questões colocadas, eu confesso que não tomei nota de todas, gostaria de realçar aquilo que me parece ser bastante importante. É importante que os apoios cheguem rapidamente às pessoas, como já foi aqui dito. É importante saber, na realidade, qual é o valor desses apoios. Não é o valor que é proclamado ou anunciado, mas o valor real que chega às mãos das pessoas. E quando é que vai chegar? É importante saber quando serão aplicadas medidas reais aos trabalhadores das artes, tanto a nível de reconhecimento como a nível laboral. Porque até agora fala-se de reconhecimento, mas eu penso que é importante olhar para as condições em que trabalham todos os nossos colegas das artes, e falo com um maior conhecimento da área do audiovisual, onde de facto há condições que ultrapassam tudo o que são as boas normas das práticas de higiene no trabalho, e que isto deve ser olhado de uma vez por todas e encarado de frente, e devem, se noutros países onde há verdadeiramente indústrias de audiovisual, e quando eu digo indústrias, há uma produção regular de audiovisual e que tem regras, não percebo porque é que em Portugal não existe a mesma visão das coisas. Por último, gostaria de referir que todo o enquadramento que é feito quando se olha para os trabalhadores das artes, independentemente da área em que trabalham, tudo aquilo que é a maneira como são olhados, e voltando um bocado àquilo que disse o Pedro há pouco, não somos trabalhadores intermitentes, o que é intermitente é o nosso trabalho. E, portanto, esse princípio de chamar trabalhador intermitente alguém que tem um trabalho intermitente, de certa maneira, marginaliza à partida aquilo que é um trabalho tão meritório como outro qualquer, e lembrando que a cultura tem um papel importantíssimo na sociedade, sobretudo na preservação de valores democráticos, coisa que, no momento em que atravessamos, me parece da maior importância, tendo em conta eventos recentes que apontam para movimentos muito pouco interessantes na nossa democracia. Muito obrigado. Não sei se o Pedro quer falar. Muito obrigada. Vamos agora... Não sei se o Pedro Madeira quer dizer alguma coisa. Não.
Não. Muito obrigada. Passamos então agora à Performarte. Passo a palavra à Inês Maia, por favor. Muito obrigada. As questões colocadas são muitas, eu não tenho a certeza de conseguir responder a todas, mas gostava de dizer que me parece evidente que há aqui uma questão, e há uma questão da mais elementar justiça que eu acho que deve ser dita, que é: este Governo não fez o suficiente, é um facto. Está sem imagem, está sem imagem. Peço desculpa, vou ligar a câmera. Ok, suponho que já terei a imagem. Ok. Este Governo não fez o suficiente, ou ainda não fez o suficiente, isto é absolutamente certo, mas é fundamental não perdermos a memória aqui, e eu acho que é importante lembrar que os executivos do Governo formados pelo PSD foram muitíssimo responsáveis pela situação de desinvestimento e de precariedade do setor da cultura, havendo momentos onde nem um interlocutor havia. E a não existência do Ministério dá bem conta da falta de relevância que a cultura tem nos programas dos governos PSD. E isto acho que tem que ser dito, porque de facto há aqui uma série de falhas e há aqui uma série de coisas a serem corrigidas e que são urgentes corrigir, mas sem perder a memória do que é a história deste país, para não cometermos erros no futuro que já cometemos no passado. Os diplomas em consulta respondem ou não às necessidades de consolidação do setor? Era uma das perguntas. Os diplomas em consulta poderão responder a grande parte das necessidades de consolidação do setor. Há uma série de alterações que foram introduzidas, ou propostas de alteração, que foram introduzidas pela Performarte. Nós já fizemos, obviamente o prazo já acabou, portanto já entregamos as nossas notas, a nossa pronúncia sobre os decreto-lei, não entregamos ainda sobre as portarias, estamos ainda em consulta interna, teremos todo o gosto de fazê-las chegar aos grupos parlamentares, mas acho que há algumas coisas que podem ser já ditas. Uma delas é que vemos com muito bons olhos a perspectiva de duração, de prolongamento do apoio, portanto, de prolongamento do apoio por um período igual ao da candidatura, e que isso nos parece que que contribui imenso para a sustentabilidade e para a estabilidade do setor. Isto é fundamental, mas parece-me parece-nos que esse alargamento portanto, que esse reforço do apoio, desculpem, essa continuidade do apoio por um período igual de tempo é promotora também da estabilidade laboral dentro deste setor. Isso também nos parece uma grande mais-valia. Há, no entanto, uma série de falhas, há ainda uma série de melhoramentos a serem feitos no diploma de apoio às artes, no diploma da rede de teatros e cineteatros e, obviamente, naquele que ainda está em discussão, e esse nem sequer está ainda em consulta pública, no Estatuto dos Trabalhadores da área da cultura. Eles têm que ser os três analisados em conjunto. Não faz sentido não se analisarem os três em conjunto. Eles são complementares e trabalham para um bem comum, ou para uma solução comum daquilo que podem ser os problemas do setor, e são indissociáveis. E, portanto, eles devem ser analisados em conjunto e em articulação uns com os outros, de forma a que se possam complementar e suprir as falhas um do outro. É esse o trabalho que a Performarte tem estado a fazer, e tem estado a fazer, respondendo à questão da comunicação com a atual tutela, de uma forma muito próxima. Nunca tivemos tantos grupos de trabalho, nunca tivemos a participação em tantos, nunca houve tanto diálogo como agora. Resta saber agora se esse diálogo é bem aproveitado. É cedo para dizer isto, é muito cedo. Podemos desde já dizer que sobre esse diálogo, e uma das críticas que a Performarte aponta à tutela, foi o calendário proposto para a consulta pública que decorreu, para a consulta pública sobre o decreto-lei, que decorreu entre 21 de dezembro e 11 de janeiro, em plena quadra festiva, em coincidência com os prazos de entrega dos planos de atividade e contas de 2021, os prazos iniciais, depois foram prorrogados, e em contexto de limitação pandémica.
isto são três fatores que restringem o debate que é necessário para nós, numa associação como a Performarte, em que de facto fazemos um debate interno acalorado, participado e profundo em relação a estes diplomas, porque achamos que não há outra maneira de os tornar efetivos e efetivamente responsivos àquilo que são o problema, as necessidades do setor. Portanto, estamos conscientes da urgência desta regulamentação e, no entanto, achamos que ela não pode ser nem motivo para limitar a plena participação, nem motivo para se chegarem a resultados que não respondem às efetivas necessidades do setor. E isso parece-nos fundamental, ou seja, parece-nos que o momento é crucial, que o momento deve ser aproveitado para se fazer uma efetiva transformação. E para essa efetiva transformação ser feita, não podemos ter demasiada pressa. É preferível alguma calma. Muito obrigada, Inês. Chegou ao fim, já ultrapassou largamente o seu tempo. Não peça desculpa, foi um gosto. Passamos agora a palavra à Associação de Artistas Visuais em Portugal. Tem a palavra Pedro Barateiro, por favor. Olá outra vez. Como estava a dizer a Inês, da Performa, realmente a comunicação com o Ministério da Cultura, com a tutela, tem sido realmente tem sido bastante próxima e tem sido, nestes últimos meses, bastante forte. Agora, achamos também que é o processo da criação do Estatuto de Trabalhador da Cultura, é esse o nome provisório que foi acordado. Parece-nos que há detalhes que têm a ver com a relação entre o Ministério da Cultura, o Ministério das Finanças e do Trabalho e da Segurança Social, que tem que ser muito mais aprofundado. Ou seja, estas medidas requerem que haja uma comunicação entre estes ministérios e isso requer, ou seja, convencer tanto o Ministério das Finanças como o Ministério do Trabalho não é convencer, mas comunicar, haver essa comunicação entre esses ministérios é uma coisa que pode demorar algum tempo e obviamente esperamos que isso seja feito de uma proximidade muito grande, porque estarmos a contribuir, como temos estado a fazer, um trabalho muito intenso para que se consiga perceber quais é que são, se vamos ou não estar representados, e para responder à senhora deputada do PS, ainda não estamos representados, mas esperamos que esse Estatuto do Trabalhador da Cultura nos consiga realmente representar e é para isso que temos estado a trabalhar. Mas apontamos para que tenha que haver uma comunicação muito forte entre o Ministério das Finanças, como é óbvio, e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social para se conseguirem tomar medidas de fundo e que possam realmente criar para este meio, que é um meio onde o investimento tem sido crescente, mas ainda assim muito limitado, para que possa ter medidas mesmo mais fortes. Mas para responder a uma das várias perguntas que a senhora deputada do PSD fez, realmente existe e tem existido uma comunicação muito mais facilitada com o Ministério da Cultura e isso importa salientar e é muito importante para nós. Agora, vamos ver quais é que serão os resultados desse nosso trabalho também e como é que eles se transformam no documento do Estatuto de Trabalhador da Cultura. Muito obrigada. Passamos agora para o último grupo parlamentar que vai usar a palavra. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita. Tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar a Ação Cooperativista, a APTA, a Performarte e a AVP, agradecer os elementos que já trouxeram para cima da mesa. Eu creio que já temos aqui uma discussão muito valiosa do ponto de vista dos contributos que aqui foram deixados. E a primeira palavra que eu também vos gostaria de deixar é dizer que lutar vale a pena. E estas medidas que efetivamente foram anunciadas agora pelo Governo não se descolam, nem podem ser descoladas daquilo que foi um processo de luta muito intenso, que proporcionou inclusivamente que muitas associações e entidades se agrupassem e interviessem, reivindicando aquilo que são direitos que para quanto a nós são óbvios, mas não estavam a ser obviamente reconhecidos, e que conquistaram
registaram uma série de vitórias e, de facto, quando o Governo anuncia que todas as elegíveis passam a ter apoio, é uma clara manifestação disso mesmo. E isto é uma proposta que o PCP há muito que tem trazido à Assembleia para ser votada e tem vindo a ser rejeitada. E, portanto, é útil também relembrar, por exemplo, o projeto de resolução 5 de 2014, o PCP propôs que, em relação ao apoio sustentado bienal 2020-2021, todas as elegíveis fossem apoiadas. E este projeto foi rejeitado com o voto contra do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal, com a abstenção do PSD, do CDS e do Chega. E, portanto, esta situação, que agora vai ser corrigida, já podia estar corrigida há muito tempo, porque havia proposta para que isso efetivamente tivesse acontecido. Uma outra questão que nos parece importante esclarecer. Quando nós falamos aqui das medidas anunciadas pelo Ministério da Cultura, há uma série de medidas que decorrem especificamente de propostas do Orçamento do Estado para 2021 que foram aprovadas, nomeadamente propostas que vêm do Partido Comunista Português. Um dos casos é o reforço do apoio às artes em 6.700.000 euros. Outro dos casos é o Programa de Apoio ao Trabalho Artístico e Cultural, que aparentemente foi transformado em Garantir Cultura. No entanto, aquilo que era a proposta do PCP, convém esclarecer, não era uma proposta com vista a uma medida de urgência para um confinamento. Era, sim, uma proposta de apoio, tendo em conta a necessidade de retoma das atividades culturais e artísticas em contextos em que poderia haver restrições e condicionamentos por razões de segurança sanitária. E, portanto, aquilo que, especificamente esta proposta do Orçamento do Estado, que foi aprovada do PCP, que era no valor previsto de 83 milhões de euros e não dos 42 que agora foram anunciados, era, efetivamente, um apoio financeiro direto, não concursal, independente dos apoios existentes à criação artística, para que fossem permitidas o aumento das apresentações, das carreiras, das temporadas dos espetáculos, permitindo a sua concretização em condições de segurança sanitária em qualquer altura do ano e em qualquer ponto do território, a compensação pelo aumento de encargos resultante da apresentação de trabalho artístico e cultural em contexto do surto epidemiológico, a criação, adaptação e ampliação de espaços de apresentação de trabalho, a remuneração integral do trabalho técnico e de trabalho artístico, tendo em conta aquilo que são as remunerações que correspondem ao acréscimo de dias de apresentação, a compensação de receitas de bilheteiras não realizadas em resultado de limitações impostas, etc, etc, etc. Isto era efetivamente uma medida que o que era a intenção era permitir que houvesse trabalho, porque é fundamental, porque a cultura é trabalho e o trabalho na cultura tem de continuar a existir. E era neste sentido que nós tínhamos trazido a proposta em orçamento do Estado, que foi aprovada. Entretanto, aquilo que foi apresentado pelo Governo tem algumas acréscimos, não que nós sejamos contra a adaptação a questões de realidade, mas, efetivamente, uma coisa era a proposta que nós tínhamos, que era uma proposta muito mais alargada, outra coisa é utilizar essa proposta como uma proposta para resposta àquilo que é a condição de confinamento. É completamente diferente. Porque, em relação a isso, também estamos de acordo que é preciso ir muito mais longe, porque as questões do confinamento são de tal maneira alargadas que precisam de respostas específicas, urgentes e que cheguem rapidamente ao terreno. E, portanto, nós gostaríamos de deixar esta situação devidamente esclarecida. Depois, aquilo que vos queria dizer é que estamos de acordo com as reivindicações gerais que aqui foram trazidas. Aumento de financiamento público às artes, ao financiamento geral da cultura, à questão do estatuto, refletir uma realidade laboral e que não seja uma realidade subvertida em relação às necessidades, porque efetivamente não há rendas intermitentes, não há água, nem luz, nem internet, nem gás intermitentes, não há pagamento de creches intermitentes, não há medicamentos intermitentes, não há passes intermitentes, não há intermitência naquilo que é a realidade das pessoas. O que há é uma especificidade ao nível laboral que tem de ser profundamente identificada por via do mapeamento, e isso estamos absolutamente de acordo. Tem de haver aqui uma inter-relação com vários ministérios para garantir que, efetivamente, há a regularização das condições de trabalho de toda a gente que trabalha nas artes e na cultura. E este trabalho, estamos também de acordo com aquilo que aqui trouxeram, precisa de ser aprofundado e precisa de tempo para ser feito e bem feito. Precisa de diálogo, precisa de... Muito obrigada, Sra. Deputada. Termino mesmo, Sra. Presidente. Muito obrigada, precisa de ser aprofundado e aquilo que nós dizemos, termino mesmo, é que não se perca esta oportunidade, quer para fazer essa revisão do Estatuto, quer para fazer a revisão profunda do modelo de apoio às artes.
Passo agora para responder novamente à ação cooperativista. Teresa Coutinho tem a palavra, por favor. Boa tarde, serei eu, Rui Malheiro, em vez da minha colega. Tem a palavra, Rui Malheiro. Obrigada. Obrigado. Tentarei ser muito breve, uma vez que também não houve propriamente nenhuma questão deixada em cima da mesa pela deputada Ana Mesquita, reforçamos o que ela própria acabou de dizer: lutar vale a pena. E este momento é claramente reflexo da luta concertada de todo o setor, apesar da sua multiplicidade e da sua pluridisciplinaridade, e em que a união é sempre, por vezes, algo delicado e difícil de se conseguir. Acho que os últimos 10 meses revelaram que o diálogo é possível, e estas medidas são claramente reflexo, acreditamos, da pressão exercida na tutela a este nível. Só em jeito de nota final, achamos que é importante referir que a atribuição dos apoios financeiros a todos os projetos elegíveis nas candidaturas da DG Artes devem passar a ser uma regra e não uma exceção. A integração de todos os projetos elegíveis na rede nacional de teatros e cineteatros tem que ser uma condição igualmente. Para isto, torna-se urgente chamar ao debate sobre a cultura os principais contratantes do setor, os municípios, programadores, ao diálogo aberto e concertado, para que possamos entender as limitações e as dificuldades na contratação dos profissionais da cultura. Será necessário ainda estimular a contratação de profissionais da cultura através de incentivos do IFP em formato de residência nas instituições públicas, criar mecanismos para agilizar a contratação, reabrir o novo período para a contratação e integração dos falsos recibos verdes da cultura, como em 2019, com período de reclamação e denúncia, uma vez que no primeiro ano muitas pessoas não sabiam da existência desta possibilidade. Por fim, reforçar uma última vez mais, efetivamente, o que é urgente e necessário é a criação de políticas públicas de cultura, uma dotação orçamental adequada à multiplicidade do setor das artes e um mapeamento rigoroso de todo o tecido cultural. Obrigado. Muito obrigada. Passo agora a palavra o Jorge Ferreira da Costa ou Pedro Madeira, por favor. Eu não sei se o Pedro quer começar, porque começo sempre eu, mas eu posso começar, quer dizer, em jeito de nota final, e visto que não houve questões por parte da senhora deputada do Partido Comunista, eu gostaria só de reforçar a ideia, de facto, de integrar... Eu peço desculpa, mas estou a ouvir o eco da sala. Obrigado. Gostaria só de reforçar o seguinte, e que tem sido uma constante nas várias reuniões que temos tido na discussão sobre o Estatuto com o Ministério da Cultura, e que tem a ver, de facto, com, para nós, parece-nos fundamental, independentemente das medidas que possam ser tomadas agora face a uma situação de emergência, que seja repensado e pensado profundamente, discutido com uma seriedade que deve ser encarada assim, a questão do mapeamento, a questão das profissões, a questão das condições de trabalho, da integração nos vários ministérios que estão envolvidos no debate do Estatuto, o Ministério das Finanças, do Trabalho e da Segurança Social, o Ministério da Cultura, o próprio Ministério da Economia. Pensamos que é uma oportunidade única, costuma-se dizer que no caos há oportunidade. Tendo em conta a situação em que vivemos, penso que é uma oportunidade única, visto que as entidades estão a ser ouvidas, o trabalho está a ser desenvolvido, é um trabalho, não podemos dizer que tudo está a ser bem feito, mas há um trabalho feito, há um trabalho que está a ser construtivo. Provavelmente vamos ver, como já foi aqui dito, se todas as nossas reivindicações ou sugestões vão ser ouvidas. Algumas delas foram ouvidas, outras não sabemos, mas penso que é uma oportunidade única de olhar para este setor de uma vez por todas, com olhos, encará-lo como um trabalho que merece reconhecimento a nível dos vários ministérios envolvidos nesta discussão e acabar de vez com o tal lado marginal que é ser trabalhador ou profissional da cultura, como se fossem pessoas que são, na sua generalidade, à parte do mercado de trabalho.
isto parece-nos que é o mais relevante de todas estas questões de subsídios ou de medidas que possam ser tomadas de emergência e que são fundamentais para a sobrevivência do nosso setor, mas que a coisa deve ser vista a médio e a longo prazo e de uma vez por todas acabar com aquilo que se tem passado nos últimos anos e, sobretudo, como já foi aqui dito, geralmente com governos do PSD, onde a cultura é posta de lado, não chegando sequer a ter um representante. Muito obrigado. Muito obrigada. Não sei se o Pedro Madeira quer usar a palavra. Apenas, talvez, estou com eco, não. Pronto, sim, para enfim, enumerar assim alguns elementos que são importantes, sobretudo nesta questão do estatuto, que ultrapassa, por razões óbvias, de facto, como foi dito, ultrapassa o âmbito só exclusivo do Ministério da Cultura, não é? Portanto, são questões, de facto, trata-se de questões laborais e que têm que assentar em princípios que norteiam o trabalho, quer dizer, pronto, ou seja, é importante reforçar que este dito estatuto reflita aquilo que aproxima mais o que é o trabalho, neste caso nas artes e na cultura, que o aproxime mais daquilo que é trabalho considerado enquanto outro trabalho, do que reflita aquilo que o afasta, quer dizer, portanto, ou seja, estamos a falar por exemplo, de vínculos concretos, de definições como contratos, carreira contributiva, acesso a apoios sociais, definição de horários, etc. Pronto, obviamente com todas as especificidades que possam existir em determinadas atividades. E tendo em conta, naturalmente, também aquilo que são os vínculos dos falsos trabalhadores independentes, que de facto não são trabalhadores independentes efetivos, quer dizer, pronto, há uma série há uma zona cinzenta na atividade desses trabalhadores que em grande parte não são verdadeiros trabalhadores independentes. É só. Obrigado. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Performarte, Inês Maia ou Nuno Simões. Tem a palavra, por favor. Vou continuar eu, depois de uma breve deliberação interna. Gostava a senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, não nos deixou nenhuma pergunta em concreto, mas eu vou transformar algumas das suas afirmações em perguntas e responder-lhes. A afirmação lutar vale a pena? Pois evidentemente que sim, e evidentemente que a existência de diálogo atual se deve a existência de diálogo atual se deve a uma exigência prévia de diálogo por parte das entidades do setor e que também muito de acordo que as medidas que foram implementadas agora como uma solução à crise pandémica deviam ser medidas regulares. E isto era o mais natural que era o necessário. Era que o que foi agora implementado como medida extraordinária fosse a prática regular dos concursos. Finalmente dizer que eu suponho que ainda tenho outro momento de intervenção, mas finalmente dizer que as propostas que o Partido Comunista Português tem apresentado respondem em ampla medida às necessidades do setor e que à cabeça disto, à cabeça de todas as medidas, está sempre a questão de financiamento. Não há modelo de apoio, não há rede de sinaquiados, não há estatuto do trabalhador trabalhador da área da cultura que, por melhor e por mais bem elaborado que seja,
que resista à falta de um volume orçamental que o sustente em moldes condignos. Isto é uma exigência que tem décadas. Não é de ontem, não é de anteontem, não é deste governo, nem sequer é do anterior. Há décadas que o setor espera por uma decisão, luta por uma decisão que consigne uma dotação orçamental capaz. Não precisa sequer de ser muito alta, precisa só de ser capaz para responder àquilo que são as necessidades do setor. Portanto, achamos que este é um momento, considerando a configuração atual da Assembleia da República, considerando a situação de atenção que há às preocupações sociais e laborais, que é uma oportunidade única para que este setor possa finalmente sair do estado emergencial em que se encontra há décadas. E termino. Muito obrigada, Inês. Passo agora a palavra para acabar à Associação de Artistas Visuais em Portugal, Pedro Barateiro. Tem a palavra, Pedro. Obrigado. E agradecemos, claro, aos comentários feitos pela senhora deputada do PCP e aproveitamos também para agradecer em particular ao Bloco de Esquerda por ter trazido para a discussão estes assuntos que são tão necessários. Queremos fazer como realmente não fez uma pergunta em particular, mas que comentou o facto do orçamento geral ser insuficiente. Voltamos a lembrar e a congratular-nos também que é muito importante esta discussão que está aqui a acontecer para que algumas medidas possam, se calhar, no futuro vir a ser tomadas para que estruturalmente esta discussão seja mais presente e que se realmente consiga olhar para a cultura como um foco de investimento. Parece-nos ser o mais importante, porque os artistas são muitas vezes tidos como indivíduos ou os artistas, os trabalhadores da área estou a falar dos artistas neste caso, mas acho que estaremos a falar todos aqui, as associações representadas, no fundo, dos trabalhadores da área da cultura. E os artistas são também, além de serem artistas, são trabalhadores, além de tudo, trabalhadores na área da cultura e que querem ver querem contribuir e querem também ver apoiadas as suas intervenções na sociedade. Por isso, obviamente, todas as questões colocadas pela senhora deputada do PCP são muito importantes. Agradecemos muito o facto de continuarem a insistir que estas medidas são feitas, como tinha falado na questão do orçamento, que já em 2014 tinha sido, acho que foi 2014 que disse, tinham sido discutidas e para que os apoios possam ser legíveis a todos, e resta-me agradecer em nome da associação que represento e de todos que este debate seja o mais produtivo possível nesse sentido de conseguirmos avançar. Obrigado. Muito obrigada. Agora passamos ao encerramento. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias tem 2 minutos para concluir, por favor. Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu quero agradecer profundamente os contributos que foram trazidos pelas diferentes organizações que participaram nesta audição. Destacar destacar algumas das medidas que foram destacadas ou que foram sublinhadas nas diferentes intervenções, que passa por tornar estas medidas mais robustas, ou seja, que não sejam medidas excepcionais que são só aplicadas nesta fase de confinamento, mas que se traduzam em medidas transversais que possam ser, que seja uma prática regular, que é necessária neste setor, uma vez para suprimir as necessidades e as vulnerabilidades que já estavam colocadas, também aumentar o financiamento da cultura, ou seja, dotar a cultura de um orçamento robusto que seja adequado às necessidades do setor e que garanta o direito constitucional de fruição e de criação cultural. Também chamaram a atenção para a necessidade do mapeamento adequado dos profissionais da cultura, ou seja,
seja, conhecido quais é que são as áreas profissionais onde os trabalhadores da cultura e as trabalhadoras atuam e que essas sejam incorporadas nas medidas. E também reforçaram a necessidade do estatuto que está a ser criado, deste Estatuto do Trabalhador da Cultura, que responda, mais uma vez, que permita combater a precariedade a que os trabalhadores estão votados e que também isso seja o resultado de uma integração dos vários ministérios que aqui estão envolvidos, mas também que resulte das diferentes do diálogo que tem acontecido com o setor e que as medidas, quer seja do novo estatuto, do novo modelo de apoio às artes, quer seja da regulamentação da rede de teatros e cineteatros, quer seja este estatuto do trabalhador e da trabalhadora da cultura, obrigada, que traduzam o deputada. diálogo e as reivindicações que são aquelas que os representantes têm colocado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para terminar, vamos atribuir um minuto a cada entidade e ainda assim ultrapassa o que está na grelha, não é? Na nossa grelha. Portanto, é um minuto e eu depois tiro a palavra, está bem? Portanto, vou passar, primeiro que tudo, à Teresa Coutinho, um minuto para encerrar. Obrigada. Antes de mais, agradecer terem-nos convocado para estar aqui. Queria dizer muito rapidamente que este seja um momento realmente de oportunidade, como aqui foi referido, para mudar o paradigma em relação ao setor da cultura e das artes e para que a cultura passe a ser vista como uma forma de garantir a democracia, e acho que é muito importante dizer isto, também já aqui foi dito, neste momento o nosso papel de todos, e estamos aqui na Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses, e os cidadãos portugueses são trabalhadores de todas as áreas, também da cultura. O nosso papel de todos é garantir o bom funcionamento, a boa saúde da democracia, e eu acho que a cultura tem mesmo o papel da linha da frente nessa luta, e portanto deixar-vos, enfim, dentro do possível sensibilizados e sensibilizadas para esta questão, para não pormos nunca mais a cultura num lugar, enfim, remetido assim para um lugar, um parente pobre das outras áreas, porque não o é, pelo contrário, eu acho que é neste momento o lugar que nos pode garantir que daqui para a frente vivemos num país democrático e livre e portanto, que se aproveite este momento como uma grande oportunidade de mudar um paradigma daqui para a frente e que não voltemos atrás, que no próximo ano possamos estar a falar de uma dotação orçamental justa e de um estatuto implementado ou a implementar que realmente responda às necessidades dos trabalhadores. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço a participação da ação cooperativista e passo agora também para encerrar um minuto. Jorge Ferreira da Costa, por favor. Eu queria começar por agradecer às senhoras deputadas presentes e saúdo as senhoras deputadas. Agradecer em especial à senhora deputada do Bloco de Esquerda pelo convite e por trazer à mesa a discussão com estas entidades, que me parece muito importante. E gostaria de deixar aqui umas notas sobre aquilo que me parece essencial, muito rapidamente, relativamente à questão da nossa atividade. Em primeiro lugar, a definição daquilo que é o profissional da cultura ou das artes, o acesso à atividade, estabelecimento de categorias, funções, deveres e direitos, eu peço desculpa, sou exaustivo, regime de trabalho, duração de trabalho, remunerações, contratos de trabalho, regime fiscal, prazos de pagamento e, sobretudo, duas coisas que me parecem fundamentais. Uma que me parecem que vão acrescentar mais qualquer coisa àquilo que se discutiu aqui. Uma é o estabelecimento, através de legislação própria, do acesso ao direito antecipado a pensões de velhice e de invalidez, sobretudo quanto às profissões de desgaste rápido, e há bastantes na cultura. Eu sei que é um tema não grato para discutir na Assembleia porque envolve outras coisas, mas na cultura em especial isto é muito importante. E a segunda coisa é a reconversão profissional, ou seja, a previsão de um regime especial de reconversão profissional destinado aos profissionais das artes e do espetáculo e do audiovisual, a saber, o reconhecimento no final da carreira da equivalência a uma licenciatura... Vou ter que interromper, era só um minuto para fazer o remate e já vai um minuto e quase meio. Mas peço desculpa, eu estava mesmo a terminar. Uma frase. O reconhecimento final da carreira, equivalência a uma licenciatura nas artes de espetáculo e audiovisual, permitindo lecionar no ensino básico e secundário. Terminei. Muito obrigado. Muito obrigada, Jorge. Agora também para encerrar um minuto,
Passo a palavra à Inês Maia, por favor. Muito obrigada. Agradecer o convite para esta comissão. Aproveitar este minuto para mais uma vez lembrar que é fundamental que a dotação orçamental de cada linha de apoio tenha em conta a realidade atual do tecido produtivo artístico nacional, por forma a conseguir corresponder com financiamento capaz à totalidade das entidades candidatas cujos projetos sejam considerados elegíveis para apoio pelo júri. De propor ainda que a dotação orçamental de cada linha de apoio seja calculada tendo por base o valor global solicitado por todas as candidaturas elegíveis no mesmo concurso no ciclo de apoio anterior, acrescida de uma percentagem que permita acomodar novas entidades candidatas. Achamos nós que só assim se garante a sustentabilidade do setor e a sua renovação e crescimento. Eu suponho que isto vai em linha com as propostas feitas pelo Partido Comunista Português, defendidas pela Sra. Deputada Ana Mesquita. Ainda, garantir neste momento o apoio rápido, sério e eficaz aos trabalhadores independentes, neste momento pandémico, mas, sobretudo, garantir que o trabalho de definição do estatuto seja ele próprio transformador da realidade laboral do setor. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço a participação e passo agora a palavra também para encerrar ao Pedro Barateiro. Tem a palavra. 1 minuto, por favor. Obrigado. Ficamos muito contentes com o facto de podermos estar a discutir isto. Queríamos também lembrar que uma das coisas que nos parece mais importantes tem a ver com o facto de pensarmos na questão do território como de Portugal continental e não só, como um território bastante amplo, e se queremos realmente que a cultura esteja mais estendida, e vemos que é tão necessária, como podemos ver nas eleições, podemos comprovar pelas eleições agora, que é muito necessário ocupar o território de uma maneira presente. E os artistas estão muito dispostos a movimentarem-se e a estarem em todas as partes do nosso território. Queremos realmente pedir-vos, aos deputados e a representantes do Governo, para nos conseguirem ajudar a que realmente isso possa ser uma realidade e para que possamos fazer à imagem de outros países que o território esteja realmente ocupado e que possamos usar a cultura como uma arma muito poderosa e não tenhamos que estar a discutir porque o financiamento foi quase só dado em Lisboa e que possa ser atribuído ao resto, mas para isso o país tem que estar mais desenvolvido e queremos muito que a cultura esteja lá logo no início e estamos muito dispostos a contribuir para isso. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a todas as entidades que participaram nesta audição. Seguramente tiveram uma participação muito útil, todas elas, e seguramente nos irão inspirar um pouco na nossa ação parlamentar. E com isto dou por terminada a nossa audição. Vamos de seguida iniciar, após uma escala técnica, a pedido, iremos iniciar muito brevemente a audição ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia sobre os terrenos do norte da RTP.